preocuparem com o que vão falar, filmando, né? Exato. Então eles mandam para a rede social, para os seus eleitores, seguidores, etc. E perderam a noção do decoro, do bom senso, da decência, não é verdade? Pois é, totalmente. Zaidan, foi mais uma vez um grande prazer estar com você, com o Manuel, com a Beatriz e com o Gustavo neste Bandeirantes Acontece. Amanhã a gente está de volta. Até amanhã, Cristiano Pavec. Abração, Manuel. Abraço, Pavec, Beatriz, Gustavo, até amanhã. Bandeirantes Acontece amanhã às 3 da tarde. A gente conta com a sua companhia aqui na... Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. 17h02. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Está começando no seu rádio Esporte em Debate. Até 19h30. Muita informação, opinião e debate. E você participa através do Fala Galera de hoje. Com o elenco que disputou o Campeonato Paulista, você colocaria o Guarani como favorito a conquistar o título da Série C? Opine 97102-1493. 97102-1493. E após a contratação do goleiro Matheus Kaiser, você venderia Pedro Rocha para faturar uma grana na próxima janela de transferências? O que você acha? Qual é a sua reflexão sobre este tema? 97102-1493. 97102-1493. Vamos às pautas do Guarani para o programa de hoje. Vitor Cruz, preparador físico do Guarani, explica planejamento traçado para a estreia do Clube Alviverde no Campeonato Brasileiro. Rômulo Amaro, presidente do Guarani, assegura salários em dia e diz que o clube segue em busca de reforços para a disputa da Série C. Guarani acerta com Rafael Werneck, zagueiro de 20 anos, chamou a atenção do Bugre durante a disputa da Copinha. Atleta foi capitão do Esfera na Copa São Paulo e também possui experiência internacional no Bayern de Munique, na Alemanha. Associados do Guarani terão prazo de 30 dias para avaliar o anteprojeto do Estatuto Social do clube. A Assembleia Geral de Sócios foi realizada na noite de ontem. Já tem uma entrevista ao vivo com Marcelo Dias, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani,
para falar sobre este assunto. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube prepara a saída de goleiro e zagueiro que não estão nos planos. E da Ponte Preta para o programa de hoje nós temos os seguintes temas. Diretoria da Ponte acerta a renovação de Dudu. Acordo com Vitória foi concretizado na última quarta-feira, prorrogando o atual vínculo do volante até o fim da temporada. Já apresentado oficialmente, Gustavo 25 tem documentação regularizada no BID da CBF e fica à disposição de Valentim para a estreia na Série C. Ponte acerta a contratação do goleiro Matheus Kaiser, jogador de 30 anos, está no Brasiliense e vai se apresentar no Moisés Lucarelli após a fase final do estadual. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Primeiros reforços se apresentam e exaltam evolução física. E tem as notícias do dia. Pautas não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. Fase prévia da Libertadores tem eliminação de brasileiro pelo 8º ano seguido. Com 3 eliminações, Corinthians lidera os brasileiros em quedas na fase prévia. Bahia joga nesta quinta-feira com missão de espantar esse fantasma e evitar a eliminação brasileira dupla pela primeira vez. Pauta 2. Novos exames de Lucas Evangelista são aprovados e Palmeiras prepara anúncio. Meio-campista do Red Bull Bragantino apresentou alteração em primeira avaliação clínica, mas refez nesta semana os exames e não apresentou novas alterações significativas. Palmeiras adquiriu o Evangelista em definitivo por 24 milhões de reais, enquanto o volante Fabinho sai também em definitivo para o Red Bull Bragantino por 15 milhões por 50% dos direitos econômicos. Pauta 3. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, deseja convocar eleições da entidade máxima do futebol logo no início do prazo estatutário, ou seja, a partir de 23 de março, já na semana que vem. Agora sem a concorrência de Ronaldo Fenômeno, que se declarou pré-candidato em dezembro, mas logo desistiu de encarar o processo eleitoral. Edinaldo mantém agenda intensa de reuniões com clubes das séries A e B e tem apoio de presidentes das federações. Pautas. Notícias. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião no programa de hoje. E atenção! Hoje, aqui no Esporte em Debate, tem prêmios para você. Um par de ingressos para o Wet n Wild, mais um boné exclusivo com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Repetindo, um par de ingressos para o Wet n Wild e mais um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Para participar, entre agora lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um formulário, preencha esse formulário, ele está fixado nos comentários. É um formulário bem simples, fácil de ser preenchido. Participe, boa sorte. Vamos divulgar aqui mesmo, neste programa de hoje, o ganhador
lá para o final do programa nós estaremos fazendo a divulgação. Só um recado importante: se você não tiver condição de vir buscar o prêmio nos 3 dias úteis, hoje nós teremos o sorteio, correto? Hoje é quinta-feira, amanhã sexta, um dia útil, segunda, 2 dias úteis, terça, 3 dias úteis. Esses são os dias que os prêmios estarão disponíveis aqui na recepção da Bandeirantes. Caso você não tenha condições de vir buscar, por favor, nem participe, porque aí tira a vez de quem tem condição de vir buscar. A regra exige que você, o ganhador, venha buscar o prêmio. Tem que o ganhador ser ele mesmo para vir buscar o prêmio. Então, se não puder vir nesses 3 dias, né? Ou seja, sexta, segunda e terça, aí você não participa, assim você dá a oportunidade de quem tem possibilidade de vir buscar, concorrer, ganhar e vir aqui buscar, tá bom? Mesa de áudio Pedro Piscinato, ele que manda o áudio para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. No Switcher, equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos Lucas Pessoa. Você que já está conosco, curtindo o som e a imagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda like. Adoro like. Manda joinha aí pra gente. Muito obrigado pela audiência. Intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Oi, aqui é a Ana, sou a sua assistente virtual da saúde. Sabe o que eu faço? Eu fico 24 horas de plantão no seu celular para ajudar você a cuidar da sua saúde. Quer agendar primeira consulta ou retorno? A Ana te ajuda. Receber exames pelo celular? A Ana ajuda também. Dúvidas sobre vacinas, remédios? A Ana ajuda. Adicione o meu número, 19998990903. Precisou? A Ana sempre te ajuda. Prefeitura de Campinas. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19-3294-2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h15 em Campinas. Esporte em debate até às 19h30. Você confere as informações e também debates aqui no microfone da Bandeirantes. E como está a manutenção do seu veículo, hein? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. E na Rocha Autopeças, você encontra todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando, mandando para cá sua participação via WhatsApp. Boa tarde, Batista. Será que é verdade? Você sabe dizer? Abraço, Adriano de Serra Negra. Qual é a verdade, hein? Ele mandou aqui uma foto. Deixa eu ver o que é que está escrito na foto. Sérgio Carnielli perde a ação em segunda instância e Justiça reconhece apenas dívida de 3 milhões da ponte com o ex-dirigente. Ele pedia mais de 70 milhões. Não tenho conhecimento. Vou checar essa informação. Eu sei que tinha realmente, né, o ex-presidente Sérgio Carnielli, sim, tinha entrado na justiça e estava tramitando, mas não tem informação. Mesmo assim, se ele perdeu em segunda instância, ainda tem o Supremo, né, que é a última instância. Então, ainda não terminou. Quase sempre aquilo que a segunda instância decide
o Supremo acata. Por isso que eu estou dizendo quase sempre, né? Porque não é uma regra efetiva. Mas, enfim, eu vou checar essa informação e depois, ainda nesse programa, a gente pode colocar no ar mais informações a respeito disso, tá bom? Abraço para você, muito obrigado. Eu quero fazer aqui um agradecimento. Eu estive agora há pouco participando, está ocorrendo um evento aqui em Campinas, um evento gigantesco da Confederação Brasileira de Clubes. Está acontecendo no Prime Hall, que pertence ao Rui Pão Plaza. E junto o Fórum Nacional de Formação Esportiva e o CBC e Clubes Expo 2025. E eu estive lá em companhia da Paula. Muito tempo que eu não via a Paula. Ela ficou muito feliz, me abraçou. Eu tive uma longa história, né, com a Paula, entrevistando em programas de rádio e televisão a Paula, que jogou em Campinas. Participou de um time mágico, Paula, Hortência e Carina. Time que foi bicampeão do mundo de basquete feminino, time da Ponte Preta, nossa caixa. E entrevistei dezenas, centenas de vezes a Paula e ela deu um abraço, né, muito carinhoso, talvez até assim de gratidão. Não fiz nada pela Paula, a Paula gigante, extraordinária, a maior de todas, junto com a Hortência, evidentemente. Mas fizemos muitas entrevistas e também divulgações. E lá também tive a oportunidade de bater papo, conversar com o Zico, o Galinha de Quintino, que, aliás, neste momento está fazendo uma palestra. Não tive possibilidade de permanecer na palestra, né? Porque tinha que apresentar aqui o programa para vocês. Mas estive lá no lounge, lá, conversando, batendo papo, Zico. Uma figura extraordinária, atendendo a todos, tirando fotos, conversando com todo mundo. E também o Júnior. Tive a oportunidade de estar lá também conversando, Júnior, brincando com todo mundo, muito legal. E lá também estava o Ricardo Rocha. E o Ricardo Rocha olhou para mim e disse: joguei muito aqui no Guarani, hein? Joguei 3 anos aqui, mas eu joguei forte. Falei, você tem razão. Inclusive decidi um campeonato. Campeonato brasileiro contra a equipe do São Paulo. Aliás, Ricardo Rocha é que estava no lance quando o São Paulo empatou, faltando 1 minuto e meio para terminar o jogo. Uma bola lançada lá de trás pelo Nelsinho. É aquele negócio, toda vez que o jogo está terminando, todo time faz a mesma coisa. Jogar bola para a área, fazer lançamento na área para ver o que é que acontece. O Guarani estava ganhando o jogo e seria novamente campeão brasileiro. Faltando 1 minuto e meio para acabar, essa bola lançada na área, estavam Ricardo Rocha e Pita. Pita bem menor, né? O Ricardo Rocha é enorme. Para eu conversar com o Ricardo Rocha, eu tinha que olhar para cima, porque ele realmente é enorme, zagueiro. E aí subiu o Ricardo Rocha e o Pita. O Ricardo Rocha estava com a costela fraturada. Terminando o jogo, inclusive, ele foi para o hospital. Subiu e o Pita, bem menor do que o Ricardo Rocha, subiu e ganhou na cabeçada, que na verdade foi uma raspada de cabeça, né? E a bola caiu do lado esquerdo com o careca Antônio de Oliveira Filho, que sem deixar a bola cair, deu uma sem pulo e meteu na rede e fez o gol de empate. E aí, pênalti. Guarani, nos pênaltis, acabou sendo derrotado pela equipe do São Paulo
que ganhou o título. E o Guarani, jogando em casa, perdeu o título em casa para a equipe do São Paulo. E o Ricardo Rocha estava lá, né? Tive a oportunidade de conversar com o Ricardo Rocha. Então, muito legal o evento. Conversei bastante também com o Arialdo Boscolo, que é o presidente da Confederação Brasileira de Clubes. E eu há algum tempo que não participava desse evento. Por vários motivos, compromissos assumidos. Nos anos anteriores, não tive possibilidade de participar. E eu fui, durante 5 ou 6 anos, eu fui o apresentador desse evento, o Congresso Brasileiro de Clubes. Tinha um concurso de musas. Os clubes, a Confederação Brasileira de Clubes tem 13 mil clubes associados. E diversos clubes inscreviam as suas musas, que é um concurso de Miss, né? Especificamente para a Confederação Brasileira de Clubes. E eu fui o apresentador. Comecei, inclusive, aqui na APESEC, a APESEC fazia a apresentação, esse tipo de concurso, e depois o Arialdo, que era o presidente da APESEC, foi para ser o presidente da Confederação Brasileira de Clubes e está lá até hoje, fazendo inclusive uma administração fantástica. Ele é muito competente, tem muita capacidade. E quando eu cheguei lá, eu me espantei com o gigantismo do evento. O evento era bem menor, um evento realmente pequeno. Começou assim, mas hoje movimenta um capital de clubes enorme. E lá estavam realmente os clubes representativos desses 13 mil esparramados pelo Brasil afora. Então, parabéns aí ao Arialdo Boscolo e a toda a sua grande diretoria. Estive lá com o Edson também, que há muito tempo trabalha com o Arialdo Boscolo. Fiquei muito feliz e contente, por isso estou trazendo aqui de público esse agradecimento para o convite. O evento vai terminar no sábado e tem palestras todos os dias. Ontem estava lá o Bernardinho e na abertura anteontem estava o Falcão, o mago do futsal. Palestra realmente extraordinária. Então, parabéns a todos que estão movimentando esse evento gigantesco em Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O self-service de primeira qualidade, com a maior variedade, requintado todos os dias no almoço. Carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, as cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks, almoço todos os dias, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Almoço especial com a família, com os amigos, é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. E tem desconto para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O João Dias é o mais simpático da gastronomia campineira. Quando você chega lá, ele oferece um largo sorriso. Sempre recebe com um sorriso realmente espetacular. Um sorriso iluminado. Esse é o João Dias. O WhatsApp dele é 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ali próximo da Avenida Moraes Salles, e tem estacionamento no local para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Carlos Henrique, ô, bate pesado. Alô,
Ô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte que todos os dias está conosco. Fala, galera. O elenco que disputou o Campeonato Paulista, você colocaria o Guarani como favorito a conquistar a Série C? Não. Não, com o mesmo time, tecnicamente falando, teoricamente falando, antes do campeonato começar, vai disputar o campeonato para permanecer. Com esse time não tem força, na minha modesta opinião, para brigar por acesso. Após a contratação do goleiro Matheus Kaiser, você venderia Pedro Rocha para faturar uma grana na próxima janela de transferência? Eu estou rindo porque se o Pedrão não jogar, né, quem não o conhece, quer dizer, reduz muito a procura, né? O preço dele vai lá embaixo. Se ele tivesse como titular na Ponte, a conversa muda de figura. Ele tem seu valor, é um garoto, não é? Teve recentemente o interesse do Grêmio, não dá o negócio, porque a Ponte pediu 3 milhões de reais. Então, chance tem. Eu acho que é um ativo da Ponte. Pode ser que dê negócio. Agora, é muito difícil você fazer esse tipo de projeção. Goleiro é uma posição bem melindrosa. Se a gente estivesse falando aqui de atacante, de lateral esquerdo, de meia de ligação, até de zagueiro, vá lá, mas goleiro, a dificuldade é maior, não é? Para poder fazer o negócio. Não sei. Se surgir oportunidade, eu acho que a Ponte precisa de dinheiro, tem que vender, Batista. 17h31, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, daqui um mês praticamente, confronto contra a equipe do Figueirense, lá no estádio Orlando Scarpelli, na linda Florianópolis. A Ponte tem novidades, hein? Tem jogador do elenco com contrato renovado. Trata-se do volante Dudu. Dudu que chegou aí para a disputa do Campeonato Paulista. Começou a competição como titular. Durante o campeonato acabou não se firmando. Alternou a titularidade com o banco de reservas, mas está com o contrato renovado. Havia só uma indefinição sobre a sua situação com relação ao Vitória, né? O Vitória já mostrou que não tem interesse no retorno do jogador por enquanto, então aceitou esta renovação contratual do empréstimo. O atual vínculo do Dudu agora vai até o fim da temporada. Quem está com a documentação regularizada, o que popularmente nós falamos de bidou, é o Gustavo 25. Está tudo regularizado no bid da CBF, ele já está à disposição do técnico Alberto Valentim para a estreia na Série C. A Ponte que acertou a contratação também do goleiro Matheus Kaiser. 30 anos de idade, está no Brasiliense disputando o Candangão e vai se apresentar no Moisés Zucarelli após a fase final do campeonato estadual. É aquela janela de exceção, né? Que permite a contratação e registro de jogadores que estão ou estavam disputando os campeonatos estaduais. É o caso do Matheus Kaiser, que chega para ser aí o terceiro goleiro, mas vai brigar pela titularidade com o Diogo Silva e também com o Pedro Rocha. As informações da Ponte Preta aqui nesse Esporte em Debate. 17h33 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Até às 19h30. Você acompanha aqui pela Rádio Bandeirantes as principais informações e também debate. E atenção, Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance, com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinadora oficial dos Gigantes, Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$
79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. São 17h35. Nós estamos em contato com o Marcelo Dias. Ele é o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani e vai falar conosco sobre a Assembleia Geral de Sócios, evento que aconteceu ontem no estádio Brinco de Ouro. Marcelo Dias, um abraço para você, boa tarde, tá tudo bem? Boa tarde, Batista, querido. Boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Ô Dias, fala pra gente como que foi essa reunião de ontem e quais foram as diretrizes a partir do encerramento do evento. Batista, na reunião de ontem, nós apresentamos à Assembleia de Sócios o anteprojeto da minuta do novo estatuto, que será eventualmente deliberado e votado em próximas assembleias. Então, ontem, os trabalhos se resumiram a uma apresentação aos sócios e a definição de como os trabalhos se darão daqui para frente. Né? Nós apresentamos as razões que nos levaram a alterar determinados pontos do estatuto, por que o Conselho Deliberativo resolveu promover ou sugerir algumas modificações, e agora os associados terão um prazo para avaliar essas modificações, propor novas mudanças. Nós consolidaremos todas as sugestões, palpites e impressões das pessoas e levaremos a uma deliberação final em uma próxima oportunidade de votação que deve ocorrer em cerca de 40 a 50 dias. Esse prazo de 40 a 50 dias é para que possa colocar aí as opiniões. Como é que o associado vai encaminhar essas sugestões? Nos próximos 5 dias, Batista, nós sugerimos que os associados procurem a secretaria do clube para atualizar o seu e-mail, o seu endereço de e-mail. A minuta do anteprojeto será encaminhada a todos os associados por intermédio do e-mail. Aqueles que não receberem devem enviar um e-mail para nós do Conselho Deliberativo, no e-mail conselhodeliberativa@guaranifc.com.br e receberem este anteprojeto para análise. E a partir de então eles terão 30 dias para fazer essa análise e os seus apontamentos. Então são 5 dias para que as pessoas atualizem o seu e-mail. Daqui a 5 dias nós faremos o encaminhamento e daremos no mínimo 30 dias para a análise, tá? E aí elas enviarão essas análises por e-mail também. E nós faremos a consolidação de todos os palpites, sugestões, impressões, reclamações, ponderações e organizaremos os trabalhos de deliberação e votação. E quantos sócios participaram da reunião de ontem? Olha, Batista, salvo engano, em torno de 70 sócios estiveram presentes ontem. 70 sócios. Quantos sócios o Guarani tem? Batista, ativos, eu te diria que o Guarani deve ter por volta de 300 a 400 sócios hoje, que efetivamente participam do quadro associativo. É que muita gente é sócia para utilizar as dependências do clube, né? Não tem interesse na participação política. O que eu posso te dizer é que, via de regra, nas reuniões de grande participação, nós temos 120, 130, 140 sócios. Nas eleições, que são o ápice da participação política, a gente costuma ter 300 e poucos votos, 350 votos.
Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Estamos entrevistando o Marcelo Dias, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. E a sua pergunta, Tigrão, um abraço, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado ao Marcelo Dias, um abraço a todos da Bandeirantes. Obrigado, Marcelo, por estar nos atendendo. Isso é mais ou menos, meio que uma norma, né? Uma norma não oficial em quase todos os clubes. Você vê, por exemplo, um clube do tamanho do Palmeiras, em eleições, o número de votantes é absurdamente baixo diante do tamanho da coletividade. No Corinthians é a mesma coisa, no Santos é a mesma coisa. E no Guarani você está falando aí de 120 participantes para decidir uma mudança de estatuto e para depois tomar decisões vitais para o futuro do clube, que vão mudar provavelmente o Guarani até de patamar, ocorrendo, por exemplo, aí a negociação com uma sociedade anônima do futebol, e vai ter que ter o referendo dos sócios. Na sua opinião, Marcelo, por que acontece isso? Com todo o grande número de aficionados que o Guarani tem, claro que tem direito a participar das decisões os sócios, mas por que tem tantos sócios que não participam? Por que ele, não no Guarani, eu estou falando genericamente, mas aqui especificamente no Guarani, por que esse fenômeno ocorre? Aparentemente de um desinteresse de participar da vida ativa, da vida política e das decisões vitais dentro do clube. Essa é a primeira pergunta. Por que acontece? E segundo, você não acha que é uma temeridade, uma representatividade, numericamente falando e percentualmente falando, tão pequena, tomar decisões tão importantes como essas que o Guarani está se preparando para tomar? Grande abraço a você. Tigrão, um grande abraço, um prazer falar com você também, meu amigo. Olha, de fato, Tigrão, eu acho que esse é um problema social, né? Nós temos um problema na sociedade brasileira, que é o fato de as pessoas não desejarem participar ativamente das decisões políticas nas mais diversas esferas, né? Dá trabalho, você gasta tempo, você às vezes tem que emprestar um esforço que muitos não estão dispostos a emprestar, e infelizmente a gente acaba pagando a conta dessa falta de participação, né? E eu gostaria, sinceramente, que o processo democrático fosse ainda maior, que muito mais pessoas pudessem participar desse processo decisório. Mas pelas mais diversas razões, infelizmente, isso não acontece. Alguns eu tenho certeza que gostariam de ser sócios, mas por uma razão financeira ou de impedimento econômico acabam não podendo participar do quadro associativo. Outros participam, mas de fato não têm interesse em participar desse tipo de tarefa combativa, porque é, de certo modo, um evento combativo em que as pessoas debatem ideias e acaba ganhando um calor que nem todo mundo gosta. Então, de fato, a gente acaba resumindo o processo decisório a uns poucos que se dispõem a participar, a atuar e a tentar pensar um caminho melhor. Eu estou com você, eu gostaria muito que isso fosse diferente em todos os segmentos desse país, que as pessoas fossem mais ativas, que elas participassem com mais propriedade desses processos, mas o que nós temos é isso. Eu tento a todo custo divulgar ao máximo e abrir ao máximo, tanto que estou criando um sistema enquanto presidente do Conselho de ampla participação, para que qualquer associado possa opinar e tenha tempo para isso. Mas a gente não pode fazer muito mais, né, Tigrão? A gente acaba de mãos atadas. E o Guarani precisa mudar, o Guarani precisa de alterações para que ele passe para um novo patamar, para que ele retome aquela altivez que ele já teve no passado. Se a gente não promover essas mudanças, a gente vai perder o bonde da história. Então nós temos que fazer. E fazemos da maneira que dá, que, com as pessoas que estão participando, com aquelas que se dispõem a tanto, né? E aí, CH, a sua pergunta ao Marcelo Dias, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Eu lamento muito tudo isso que ele está colocando, Marcelo, porque decidir o futuro do clube com a participação de 70 pessoas chega a ser inacreditável isso, mas é a realidade, a gente já está absolutamente explicado aí.
Marcelo, eu queria que você falasse um pouco da temperatura, daquilo que você teve sensibilidade na reunião. Você acha que o pessoal tá mais propenso a aceitar a modificação do estatuto? Eu sei que é difícil falar, mas pela sua experiência, está mais propício a aceitar a SAF? Tem muito questionamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, CH. Um prazer falar contigo também. CH, eu tenho sentido não só no Conselho Deliberativo e na Assembleia de Sócios, mas em toda a comunidade bugrina, que é sim um anseio da torcida, uma alteração estatutária, sobretudo no ponto que diz respeito à SAF, né? Esse é um dos pontos em que o estatuto está sendo modificado. A gente está tentando aliviar essa norma estatutária, retirar normas vazias, equilibrar os poderes do clube, né? Nós temos hoje um clube muito concentrado nas mãos do Conselho de Administração. O Conselho Deliberativo acaba não tendo grande poder de atuação. A gente está tentando balancear isso, reduzir ou aumentar o tamanho dos órgãos para dimensioná-los da maneira correta, que eles possam atuar com muito mais propriedade, com muito mais eficiência, que é uma coisa que hoje a gente entende que não ocorre. E a minha sensação, CH, é de que a vasta maioria das pessoas quer essas mudanças para ontem. Na reunião que a gente realizou, muitos se posicionaram nesse sentido, pugnando por celeridade, por rapidez, por agilidade, que a gente consiga fazer essa mudança no prazo mais rápido possível, mais exíguo possível, mas sempre preservando o debate, porque, como vocês todos bem ponderaram, é a questão do futuro do Guarani. É de uma importância, assim, ímpar, né, o que a gente está discutindo, né? Sobretudo, volto a dizer, essa questão da SAF. Mas a impressão que eu tenho é que, embora, evidentemente, sempre haja quem seja contra, né? A unanimidade é burra, já diziam alguns, mas a gente sente que a vasta maioria das pessoas anseia pela mudança do estatuto para que o Guarani possa se modernizar. Se é que você pode externar isso, fique à vontade para não responder minha pergunta, mas qual é a sua opinião a respeito do fato? A minha opinião é que o Guarani precisa muito mudar. Eu sou o autor do anteprojeto, né, CH, e esse anteprojeto eu desenvolvi tomando os últimos 11 anos do Guarani, todos os problemas que eu vi o estatuto atual enfrentar. Muitas ações judiciais, muitos questionamentos, sobretudo em época eleitoral, e a dificuldade imensa que nós temos de obter hoje, de captar investidores e recursos. Os senhores que são especialistas no futebol sabem bem que é difícil enfrentar, às vezes, um clube que tem um único atleta em campo, cujo salário é 4 vezes a folha total do Guarani. Como é que a gente vai retomar os tempos de glória ou começar a lutar com dignidade para chegar em competições superiores e disputar campeonatos com alguma possibilidade sem investimento? Então o Guarani precisa se modificar. E não é o Guarani, isso é do futebol brasileiro. Nós estamos num atual momento em que, se os clubes do porte do Guarani, esses clubes que têm uma tradição forte, mas que não têm esse arcabouço gigantesco dos enormes do futebol brasileiro, se eles não contarem com investimentos e com uma mudança que os traga para a vanguarda, a gente não vai ter como lutar. Seremos sempre espectadores suplentes desse cenário aí, né? Então a gente precisa retomar algum protagonismo e para isso é necessário investimento, mudança e modernização. Vamos lá, Tigrão, tem mais uma pergunta para o Marcelo Dias, nosso convidado de hoje aqui na entrevista do dia. Nenhuma pergunta? Ô Dias, um dos itens, né, pelo menos que eu dei uma lida lá, Batista, a redução de 7 para 5, o Conselho de Administração. Qual é o motivo para essa redução? Batista, nós estamos discutindo a dimensão do Conselho de Administração, que pode vir até para 3 pessoas. A minha sugestão, enquanto anteprojeto, por exemplo, é a de que sejam 3 os dirigentes do Guarani, porque eu entendo que isso confere mais agilidade, mais eficiência nas decisões. Mas não me compete tomar essa decisão. Essa é a minha opinião.
certamente o associado pode ter opinião de que manter o conselho de administração com 7 membros é mais eficiente. Outro pode imaginar que 5 membros seria uma situação mais salutar. Então, tudo isso será discutido nos próximos eventos, nas próximas assembleias. E o mesmo vale para a dimensão do Conselho Deliberativo, que hoje tem mais de 80 pessoas e pode ser composto por 30, ou por 40, ou por 50, ou elevado para 100, para se aumentar a participação das pessoas, enfim. Tudo isso está dentro do nosso processo de discussão. Pois não, Tigrão? Ô Marcelo, dentro dessa mesma linha de pensamento, existe uma possibilidade de 5, redução para 5, os membros do CA. Você é partidário de que deveria ser 3. E a minha pergunta é a seguinte, fazendo uma comparação muito superficial com a política das nações, a política dos países, e não de um clube particular, clube associativo. Mas assim, o Guarani, ao longo de muitos anos, eu acho que praticamente na sua história toda, ele adotou um regime presidencialista, centralizador. Claro que existia e continua existindo o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo, que nesse momento, e já há um bom tempo, é presidido por você. E depois de algum tempo, né, veio o regime, vamos dizer assim, uma comparação muito superficial, mas acho que cabe o exemplo. Quase que um parlamentarismo, e o CA seria o parlamento, onde o primeiro-ministro é o membro do CA, que é o presidente. Mas ele não toma a decisão sozinho, porque o regime deixou de ser presidencialista. Eu sei que é uma comparação muito distante, mas apenas para ilustrar. Nesse momento, você falou, hoje são 7, 6 nesse momento, aí você é partidário de que sejam 3 para dar mais agilidade, mas existe uma proposta de 5 também. E a proposta da volta ao regime presidencialista, entre aspas, onde a chapa do conselho é eleita e ela elege, ela indica o presidente e ele é o presidente da diretoria executiva, sem mais essa administração compartilhada. Você acha que pode evoluir para isso também, dentro dessa modificação que está sendo proposta no Estatuto? Eu gosto muito da comparação que você fez, Tigrão. Vou tentar utilizar o mesmo processo de comparação para demonstrar qual é o meu pensamento e o pensamento que vai ser avaliado pelos sócios. Nós entendemos que o Guarani deve funcionar basicamente como um regime parlamentarista, sim, mas o parlamento deve ser o Conselho Deliberativo. O que eu entendo que ocorreu no último estatuto foi um fortalecimento excessivo do Conselho de Administração e, digamos assim, uma diminuição de impacto do Conselho Deliberativo, que deveria ser o parlamento, porque o Conselho Deliberativo é o órgão mais democrático do Guarani. Ele é composto nas eleições de maneira proporcional por todos os grupos que disputam a eleição. O Conselho de Administração não, ele é uma única chapa que é eleita, mas o Conselho Deliberativo vai ser sempre formado de maneira proporcional, de acordo com a votação, pelas diversas chapas candidatas. Então, o que a gente está tentando fazer é elevar o poder do Conselho Deliberativo para que ele possa ser mais atuante, que ele possa ser mais fiscalizador e dar ao Conselho de Administração mais agilidade executiva, né? Hoje você tem 7 pessoas no Conselho de Administração, 6, como você ponderou, porque um renunciou, mas em tese são 7 pessoas, que seria o presidente da República e seus ministros. A gente está pedindo que esse Conselho de Administração tenha menos ministros e que eles ajam com mais propriedade, com mais celeridade. Nem toda decisão precise ser necessariamente coletiva, porque isso faz com que o Guarani perca tempo e às vezes perca o passo. Você concentra demais na figura do presidente, né? E os outros 6 vice-presidentes, componentes, acabam sendo um pouco relegados ao esquecimento. A gente quer 3 pessoas mais fortes, mas que sejam mais controladas pelo novo parlamento, que será o Conselho Deliberativo, dessa vez um órgão com mais propriedade, que poderá interferir em momentos de dificuldade,
que poderá agir com um pouco mais de força do que ele tem hoje. Ô Dias, se o Guarani se transformar em SAF, qual é o papel do Conselho Deliberativo? Batista, se o Guarani se transformar em SAF, ele passa a ser componente de uma sociedade com um investidor que terá uma participação. A primeira coisa é entender qual a participação que esse investidor terá. O investidor pode ter desde 1% das cotas dessa nova sociedade até 90%, que é o máximo que o Guarani pode conceder a esse investidor. O Guarani precisa necessariamente manter 10% no mínimo de participação em uma eventual SAF. E o Guarani continua existindo como entidade autônoma, como um sócio que tem o seu percentual dentro da sociedade. Ele tomará as suas decisões, ele proporá as coisas que pretender, ele discutirá com esse investidor e os princípios do Guarani serão tomados tanto pelo Conselho de Administração como pelo Conselho Deliberativo. É claro que numa SAF existe grande possibilidade de que haja uma perda de poder do clube, em especial se ele passar para o investidor um percentual maior das cotas, né? Tem clubes, por exemplo, que estão tentando fazer SAF vendendo uma parte menor das cotas, ficando com o poder de controle. Não sei o que o Guarani vai decidir no futuro, isso vai caber aos associados em uma nova discussão lá adiante. Mas é possível que esses órgãos percam um pouco do seu poder, mas eles sempre vão ser os órgãos de controle do Guarani enquanto sócio dessa SAF. Valeu, Dias, um abraço para você, muito obrigado pelas explicações, ótimas explicações, e esse é o nosso papel, levar as informações para o ouvinte, o torcedor do Guarani, o associado do Bugre. Grande abraço e muito obrigado pela entrevista. Batista, um abraço para você, Tigrão, CH, sempre à disposição de vocês para falar do Guarani e para prestar os esclarecimentos necessários. Obrigado. Muito obrigado, tá aí, portanto, Marcelo Dias, que é presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Vamos lá, Tigrão, quer participar aí das enquetes do dia, hein, Tigrão? Também conhecidas como Fala Galera? Sim, Fala Galera de hoje. Então vamos aí. Maior prazer do mundo. Então vamos lá. Então, você quer participar, então participa, ué. Você quer que eu participe? Participa então. Se quer participar, participa. É o parecendo seguinte, venenino. Fala Galera de hoje. Qual o elenco que disputou o campeonato aqui, paulista? Tá na mão. Você colocaria o Guarani como favorito a conquistar o título da Série C? Hein, Tigrão? Não, nem ao título e nem candidato ao acesso. Tem que qualificar mais. Fala a próxima. Após a contratação do goleiro Matheus Kaiser, você venderia Pedro Rocha para faturar uma grana na próxima janela de transferências? Por uma negociação que rendesse bons frutos, Pedrão é um grande goleiro. É meio difícil ele estar valorizado porque não vem jogando, até porque o Diogo Silva fez um grande campeonato paulista. Mas, aparecendo um negócio, surgiu aí uma especulação de que o Grêmio de Porto Alegre estaria interessado. Depende. Aí não dá para responder objetivamente. Ou esse time é candidato, é favorito a ser campeão? Não. Esse elenco da Ponte também não. O do Guarani também não. Agora, você venderia o Pedrão por quanto? Se for uma oferta que seja compensadora e que oxigene de uma maneira importante os cofres do clube, por que não? Por que não? Venderia sim, sem nenhum problema. Até porque a Ponte tem um titular, o Pedrão é patrimônio do clube, é ativo do clube, e vem o Cais agora. Então, vamos nessa. Agora, é difícil responder objetivamente sem ter detalhes. A princípio, venderia qualquer jogador do elenco que pertença à Ponte, desde que por um valor compatível com a qualidade dele e com a cotação atual do mercado da bola. 17 horas e 58 minutos em Campinas. Sabe aquele carro
que você está procurando, que tem sonhado com ele. Um veículo seminovo, assim, mais bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe no seu bolso. Só na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, e todos revisados e garantidos. Comprove você mesmo. Faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas, e o seu seminovo dos sonhos te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem um negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Vai lá e confira você mesmo. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, no Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19 é o código de área e o número 3278-4461. Anotou? Vou repetir. 19 é o código de área. Se estiver em Campinas, claro, não precisa colocar o código de área. Só o número 3278-4461. Ou então acesse para saber mais emersoncanadaveículos.com.br. Bandeirantes. 18 horas, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? É, e mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para trazer o jogo que marcou a eliminação do Corinthians na pré-Libertadores pela terceira vez na sua história. O Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores, não consegue chegar à fase de grupos. Timão venceu pelo placar de 2-0, porém placar insuficiente, já que na ida havia perdido por 3-0. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique Bidu, depois Breno Bidon, Ranieri, depois Romero, Martínez, depois Thales Magno, Carrilho, depois Rodrigo Garro, Depay e Yuri Alberto, a equipe do técnico Ramon Dias. O Barcelona de Contreras, Caribali, depois Rangel, Tchalá, Arriaga e Valencila, Arroio e Almeida, Oyola, depois Campi, Valiente, depois Quinones, Corojo, Rivero, depois Tchalá, a equipe do técnico segundo Castilho. Os gols do jogo: finalzinho do primeiro tempo, Félix Torres de cabeça, e aos 40 minutos do segundo tempo, Gustavo Henrique. O Carrilho chegou ainda a tocar na bola, o gol foi dado por Gustavo Henrique. Público de pouco mais de 44 mil torcedores, mas não deu para o Corinthians, apesar da vitória. O Timão está eliminado da Libertadores. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h06, Esporte em debate até 19h30. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia, ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. E você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. São 18h08 em Campinas. Eu confirmei a informação que o ouvinte passou agora há pouco sobre o processo que o Sérgio Carnielli está movendo na justiça contra a Ponte Preta. E essa fonte me confirmou, realmente, ele perdeu em segunda instância.
já tinha perdido na primeira instância e também perdeu em segunda instância. Ele estava cobrando uma dívida de 70 milhões de reais. E a dívida reconhecida na justiça foi de 3 milhões. Então, significa que o ex-dirigente receberá da Ponte 3 milhões e não 70 milhões, como estava reivindicando. Mande para cá sua mensagem 971021493, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Tigrão, CH. Tava acompanhando esse debate aí, sou ponte pretano, mas acompanhando o debate do Guarani aí sobre esse projeto de SAF. Cara, eu sou totalmente contra esse projeto de SAF, tá? Eu acho que todo clube tinha que permanecer como clube e sim ter bons administradores, tá? O melhor projeto, o melhor escopo que eu vejo para um clube de futebol é o do Fortaleza, onde o clube contratou um CEO e o CEO administra o clube. Isso sim, para mim, é um projeto de sucesso. Agora vira SAF, vai depender das pessoas, eles só vão visar exclusivamente, ou 90% deles visam o lucro, tá? E aí acaba esquecendo o futebol. Se a gente analisar todas as SAFs que nós temos no Brasil, tem uma que teve um relativo sucesso, que foi o Botafogo ano passado, ponto. Os demais, times que estão caindo, Curitiba, entre outros aí, que não conseguem sucesso e são SAFs. Tá? Então eu não acredito na SAF não, infelizmente. Um abraço, André Frajola de Campinas. 8h10. Batista, entra em numa padaria chamada do Corinthians. Percebi ao entrar um cartaz dizendo: acabou o sonho, temos só pão. Laco. Tá certo, né? Tirando um sarrinho aí dos corintianos. Boa noite, Batista. Sabe informar quantos processos o Sérgio Carneiro possui contra a Ponte Preta? Eduardo de Sumaré. Abraço para você, Eduardo. Não tenho conhecimento. Tem esse do estádio, né? Que já vinha tramitando aí durante um tempo. Agora ele perdeu em segunda instância e resta ainda o Supremo. Então, esse processo ainda não terminou. Ouvinte mandando mensagem 971021493. 971021493. Continue mandando para cá mensagem de texto e também mensagem de áudio. Continue mandando, já tem mais mensagens. E como está a manutenção do seu veículo, hein? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. E na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Ô, CH, hoje na tela da Band, nós fizemos lá, eu provoquei você e também o Gleger Zorzin a montar um time da Ponte para estrear na Série C. Claro, tá faltando bastante tempo ainda, né? Lá no final de semana do dia 12, 13 e também a data de 14
porque pode ter jogo também na segunda-feira, é que vai começar o Campeonato Brasileiro. Mas, diante das contratações e também dos remanescentes, aí eu fiz essa provocação. Qual é o time que lá no programa Os Donos da Bola, de segunda a sexta, do meio-dia até 13h, você projetou para Macaca, hein, CH? Batista, eu não acredito em, pelo menos de início, muitas modificações no time que deve ser a base para a estreia da Série C. Então eu coloquei o Diogo como goleiro titular, Maguinho, lateral direito, Simon, Emerson, Arthur e Barcelos. Do goleiro, essa primeira linha, eu acho que não muda absolutamente nada. A não ser que chegue aí um jogador que a gente veja mais no esquema do Valentim, que possa surpreender aí. Meio campo, eu acho que o Lucas Cândido, ao lado do Léo Oliveira, serão os dois volantes titulares. Pode ser até que pinte o Dudu. E na frente do Léo e também do Lucas Cândido, o Elvis. Vamos considerar que o Elvis esteja apto à primeira partida. E no ataque, Batista, não tem muito segredo. Gé e Jean Dias. Eu penso mais ou menos, para ser bem objetivo, né? Eu acho que esse é o time da estreia, a não ser que a Ponte contrate, por exemplo, na zaga, um back do lado esquerdo, para tirar o Arthur dali, não é? Não que o Arthur, como zagueiro, comprometa, né? Eu só não entendo muito essa coisa, né? Aliás, o Arthur tem jogado de quarto zagueiro e de lateral esquerdo. E o Barcelos está por ali, na verdade, né? Então eu só fiz a troca, então estou corrigindo. O Campeonato Paulista mostrou em muitos momentos que o Barcelos é o quarto zagueiro e na frente dele, como lateral esquerdo aberto, é o Arthur. Eu não concordo muito, mas foi o que aconteceu. Como você está perguntando o que o Valentim deve apresentar como estrutura de time para a estreia, é mais ou menos por aí, Batista. Bom, e para você, Tigrão, qual é o time da Macaca que você projeta para a estreia na Série C? Alô, Tigrão? Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur e Danilo Barcelos. 2 zagueiros. 2 zagueiros e o Barcelos na dele como lateral esquerdo e o Arthur, aquela meia água ali, como quarto zagueiro, mas cobrindo o lado esquerdo nas descidas do Barcelos. O meio de campo, o Léo Oliveira, que já vinha jogando e vinha bem. Aí eu puxo o Emerson para fazer um segundo volante, mas com uma adaptabilidade muito fácil a terceiro zagueiro dentro das circunstâncias. Então eu estou falando dos 11 titulares. Em uma partida o Emerson pode funcionar como terceiro zagueiro, fora de casa. Em uma outra partida ele pode funcionar como um primeiro volante, saindo um pouco mais para o jogo. Então, Léo Oliveira, Emerson com a presença do Serginho e a presença do Elvis. E a dianteira, Jean Dias e Gé. 18:17. Informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações do Guarani. Bugre está se preparando para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Estreia daqui um mês contra o Maringá no estádio Brinco de Ouro. A bola vai voltar a rolar na tábua, hein? Torcedor bugrino com certeza com saudade. A última vez que o Guarani entrou em campo foi contra o Corinthians na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Pensando em Série C, em sequência de temporada, o Guarani tem novidades, hein? Tem reforços chegando. Um deles, o zagueiro Rafael Werneck, de 20 anos, disputou a última Copa São Paulo pelo Esfera. No exterior já passou pelo Bayern de Munique, 20 anos de idade, chega para reforçar o sistema defensivo bugrino para a sequência da temporada. Mas vamos ouvir, Batista, o Vitor Cruz,
Ele é preparador físico do Guarani. Ele explica qual é o planejamento traçado, já pensando na estreia do Clube Alviverde no Campeonato Brasileiro da Série C. Bom, extremamente importante esse tempo para que a gente consiga progredir com a carga de treinamento de uma forma um pouco mais segura, para que a gente tente individualizar ainda mais os treinamentos, né? Os atletas que precisam de um equilíbrio neuromuscular, um nível de força, um nível de potência, aqueles atletas que precisam de uma capacidade aeróbia, aumentar a performance nesse sentido, e tudo linkado com o trabalho do Maurício, todo o trabalho sendo desenvolvido através da parte física, técnico, tática e até mesmo mental, psicológica, né? Exigência, cobrança sendo bem realizado dentro do trabalho sistêmico. Bom, é tudo muito bem planejado, né? Semana a semana, a gente vai analisando não só os dados objetivos como subjetivos, né? Respostas que os atletas nos apresentam durante o treinamento. Hoje a gente conta aqui com um departamento excelente, tanto na parte de análise de desempenho, quanto na parte de fisiologia, de performance, os doutores, os fisioterapeutas. Então a gente consegue estar todo mundo muito próximo, ter essa conexão, essa interdisciplinaridade e elaborar o treinamento e o programa de treinamento. Nós teremos 30 sessões de treino até a estreia do Brasileiro, sendo que 5 sessões por semana e um jogo amistoso a partir desse próximo sábado. Esse é o planejamento, com incremento de carga semanalmente, até que a gente tenha um período de taper e depois sim uma manutenção para que a gente chegue na melhor forma possível na estreia do nosso Brasileiro Série C. E esse é o paradoxo do tempo no futebol, né, Batista? Quando você tem tempo, você sente falta dos jogos, né? Quando não tem tempo, como foi durante o Campeonato Paulista, pede-se mais tempo para treino, né? Então, esse paradoxo no futebol com relação ao tempo é o que mais tem nesse momento, né? O Guarani e as demais equipes, um hiato muito grande entre o término da participação no Campeonato Estadual e o início do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos ouvir também uma palavra do presidente do Guarani, o Rômulo Amaro. Há muitos boatos, muitos ruídos sobre problemas salariais, dificuldades financeiras. Claro que caiu muito a renda do Guarani, o orçamento do Guarani com relação ao ano passado. Mas o Rômulo Amaro garante, né, que os salários estão em dia e garante também que o clube segue em busca de reforços para a disputa da Série C. Hoje nós estamos com tudo em ordem, Batista. Nós não temos nenhum real atrasado de nada. A gente passou sim por um processo difícil no final de 2024. Tivemos bastante deficiência, mas a gente conseguiu na unha aqui segurar, manter as contas em ordem em outubro, novembro e dezembro. Foi um desafio muito grande, porque a receita já estava comprometida no ano de 2024. 2025 nós começamos com uma queda de patrocínios, e a queda maior vai vir agora, né, com a diferença muito gritante das cotas, que na Série B era um valor e agora para a Série C é um valor que é quase 80%. Mas a gente está buscando alternativas com novos patrocinadores. Acho que em breve a gente consegue anunciar uma parceria que vai nos ajudar bastante nos próximos dias, aí eu espero, para a gente poder montar com mais clareza, com mais firmeza e passar a Série C, que é o nosso principal objetivo, que é retornar para a Série B, e nós vamos conseguir. A gente está no mercado trabalhando, Pastana, o nosso executivo de futebol, está discutindo diretamente comigo, na verdade, alguns nomes, e a gente ainda não tem nada definido, nada fechado. Mas eu posso dar certeza para o torcedor do Guarani que a gente vai fazer uma Série C digna e com o objetivo principal, que é retornar para a Série B. O Campeonato Paulista a gente teve um desempenho, não vou falar que foi bom, mas foi razoável, porque a gente não conseguiu a classificação. Mas o time mostrou que é competitivo, o técnico Maurício mostrou que tem qualidade no trabalho, é um profissional intenso, a gente mantém a espinha dorsal e vai trazer peças pontuais para que a gente consiga o principal objetivo. Nós vamos conseguir, cara. Palavras do presidente Rômulo Amaro. Ontem aconteceu, né, a Assembleia de Sócios do Guarani e agora os associados vão ter um prazo de 30 dias para avaliar o anteprojeto que foi apresentado com relação ao Estatuto Social do clube. Esta Assembleia e esta ação, esse anteprojeto, visa modificar o Estatuto para permitir a criação de uma SAF
Sociedade Anônima do Futebol. A expectativa é que esse processo, que ainda é embrionário, que está só começando, possa resultar em investimentos no Departamento de Futebol do Guarani. As informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. 18h23, importante fala do presidente Rômulo Amaro ontem, aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Sobre finanças, disse ele que está tudo ok, não tem nenhuma pendência e também vai fazer contratações ainda há tempo para a disputa da Série C. Faltando aí um mês, né? Menos de um mês para o início da competição. E ele diz que o Pastana está no mercado e vai contratar. Então, palavra do presidente. Há uma certa preocupação, eu disse isso a ele, por parte dos torcedores bugrinos. Porque o Guarani não pode, em hipótese alguma, entrar no campeonato de permanência. Ele só tem um caminho, que é o acesso. Mas lá, quando o Guarani disputou a Série C, ele ficou 4 anos na Série C. Rastejando, não conseguia. O campeonato era diferente, né? Não era esse regulamento. E aí, em 2016, ele conseguiu voltar. Mas houve, na época, um investimento, um aporte de capital por parte do Roberto Graziano de 7 milhões de reais. E o Guarani não só subiu, mas como também fez a final da competição e perdeu para o Boa, lá em Varginha. Jogo de triste lembrança. Uma confusão imensa, o pau comeu. E olha que realmente aquilo lá acabou me causando um prejuízo imenso. Mas não quero nem lembrar aí dessa história que me entristece. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Guarani não pode ficar 4 anos na Série C. Tem um projeto pela frente e ele tem que entrar e sair da Série C, não ficar lá. E para isso precisa realmente de fazer contratações. Mas, vamos lá, ô CH, da mesma maneira que nós falamos aqui da Ponte, qual é a sua projeção de time, independentemente de quem será contratado para início na Série C do Guarani, hein, CH? Essa pergunta é mais difícil, pelo menos na minha ótica, né? Eu vou tentar pegar um esboço, né? Daquilo que não que eu aprovei, mas que acho que é razoável para o campeonato da Série C. Gabriel Mesquita no gol, Lucas na lateral direita, eu acho que a zaga com Rafael e Lucão pode funcionar, e o Emerson na lateral esquerda. No meio campo eu não tenho sugestão. Tenho o Natan como primeiro volante, o restante... Eu espero que o Guarani apresente soluções ali, porque para mim é o departamento, o setor mais carente em termos de novas figuras. E na frente, Batista, tem o João Vitor. O restante é uma grande incógnita. Nem sei se o Bilu ainda está aí, mas não que... Então é difícil projetar o Guarani pelas peças que saíram e pelas deficiências que, para mim, são bem significativas, Batista. Você quer uma sugestão aí de meio campo, CH? Não, pode falar, sem problema nenhum. Caio Melo, joga nesse meio campo para você ou não? O ideal seria trazer um outro jogador, mas se não chegar na posição, pode jogar sim. Giovani, o antigo Giva. Se não chegar outro jogador, é o que temos para o momento. O Giovani, o antigo Giva, jogava melhor do que o Giovani. Ele mudou de nome e aí... A numerologia é a história do Salu, né? Batista. É a mesma história do Salu. Mudou de nome, aí ficou ruim, hein? Isaac, eclipsou. Joga nesse meio campo ou não? Ah, desculpa, eu já perdi a paciência com o Isaac faz muito tempo.
Aliás, eu não sei nem o que ele está fazendo no Brinco, com todo respeito ao profissional. Perfeito. Portanto, tá aí a sugestão do CH. Vamos lá, Tigrão, e a sua sugestão, independentemente de contratações, né? Tem, inclusive, jogador chegando aí, tem esse Pablo Baianinho. O Guarani não falou nada ainda, mas tem especulação de que ele pode vir, ele que pertence ao Vitória. Mas, independentemente desses nomes que já podem vir, qual é a sua sugestão de time para estrear na Série C? Gabriel Mesquita, Ian Henrique, Rafael, Lucão e Emerson Barbosa. Eu tô falando porque não tem contratação ainda, né? Sim. Eu não posso falar. Bom, aqui para subir eu traria com a 10 o Messi, né? Para subir e ser campeão eu traria o Messi e o Soares, né? E para subir e ser campeão olímpico ou invicto, eu traria o Messi, o Soares e o Neymar. Aí não posso falar isso, porque eu não conheço as contratações. Então, do elenco que está disponível aí para o Maurício Souza, Gabriel Mesquita, Ian Henrique, Rafael, Lucão e Emerson Barbosa. Natan, Caio Melo e Giva. O ataque. João Vitor na beirada esquerda, Pilu na beirada direita como canhoto e fica faltando o JM9. Não veio. Então, dos que estão aí, não tem opção. Deni Júnior é candidato ou não? Deni Júnior. Então, eu ia concluir. Deixa eu molhar o bico. Deixa eu molhar o bico. É que você disse que não tinha, né? Não, eu não tenho uma opção a não ser o Deni Júnior com a saída do João Marcelo. Só que com o Deni Júnior no time, quando ele jogou junto com o João Marcelo, equivocadamente o Maurício Souza tirou muito da área o João Marcelo. Agora não tem mais o João Marcelo, que foi para o Atlético Mineiro. Aí o Deni Júnior vai jogar definitivamente centralizado e sem ter que ficar tendo a sombra do João Marcelo, que instintivamente vinha por dentro, mesmo tendo que ocupar uma das beiradas, ao que parece, por uma determinação do treinador, para poder centralizar o Deni Júnior. Então, não é a solução, mas o time é esse, pelos que estão aí, né? Aí eu venho aqui para o banco do Guarani na penúltima partida contra o Velo Clube, por exemplo. Fred Conte, não, fica o Gabriel Mesquita. Cauê Rafael, não, ainda não. Caio Dias, também não. Titi, também não. Vinícius Cauê, pode brigar pela posição do Caio Melo, já estou dando alternativa. O time titular, o time que eu colocaria pelo grupo que aí está, mas o Caio Melo pode brigar pela posição aí com o Vinícius Cauê de volante. Hã? É isso. Aí, Daniel, não, ainda não. Aliás, não é o Vinícius Cauê que eu queria dizer, tá? É o Vinícius Iuge. O Cauê é lateral. Vinícius Iuge ou Caio Melo. Aí pode haver uma alternância. O Isaac, que por dentro não rende, pode brigar aí por uma beirada com o Bilu. Ou por uma beirada com o João Vitor, que joga do lado esquerdo, e aonde rendeu mais até hoje no Guarani, o Isaac foi do lado esquerdo fazendo a diagonal. Raí Nascimento, tá chegando, a gente precisa ver melhor. Luiz Miguel, né, não luziu. E o Porfírio, que é o menino que entrou lá na última partida da Série B contra o Brusque, fez o gol, entraram ele e o João Marcelo, quem fez o gol foi ele, depois ele deu uma sumida. Talvez seja um jogador para brigar por posição aí com o Bilu. Agora, o base, pelo que está aí, inclusive com as opções de banco, Mesquita, Ian Henrique, Rafael, Lucão, Emerson Barbosa, Natan, Caio Melo, Giva, Pilu, direita, centralizado, Deni Júnior, lado esquerdo, João Vitor, e tenho dito. Perfeito, 18h33, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate.
na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h36. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, Band. Everton de Campinas. Vou fazer uma pergunta para vocês.
vocês estão mais focados mais no futebol do que nós, né? 24 horas, vamos dizer assim. Por que o Guarani só tá contratando moleque novo e a Ponte tá contratando só gente acima de 30 anos? É questão de salário ou é questão de técnico? Técnico é vitrine, coloca jogador sub-23, sub-24, sub-27 para poder jogar para fazer o caixa do Guarani. Pode ser isso ou pode ser que é exigido do técnico? Abraço, muito obrigado. O Tigrão sabe e vai responder para você qual é o motivo por que o Guarani contrata só moleque e a Ponte Preta contrata só veterano. Responda aí pro nosso ouvinte, hein, Tigrão? Eu acho que é uma questão de uma opção de filosofia de trabalho do clube, não só do treinador. Não é só o treinador que contrata. O treinador às vezes nem participa da contratação. Ou na melhor das hipóteses ele é ouvido e dá uma opinião. Né? As decisões de contratação ele pode fazer indicação e ela passa pelo crivo da diretoria, do presidente e do executivo de futebol. E a filosofia do Guarani é trabalhar com um time que possa render frutos ao clube, como é o caso do João Vitor. Veio por empréstimo e o Guarani comprou agora. Tá aí, comprou por 400 paus. Daqui a pouco faz uma Série C boa, faz outro Paulista bom, pode render frutos. A Ponte está sendo mais imediatista. Então o Guarani está pensando em parte técnica e tática e em mercado. E a Ponte está pensando em imediatismo para subir a qualquer preço. E aí monta um time mais cascudo. É filosofia. A Ponte entende que tem que montar um time experiente para não passar vergonha e para atropelar. É uma tese. Vai dar certo? Só o campeonato vai dizer. O Guarani entende que tem que ter um time que corre mais, com mais energia física, que possa subir também e que, além dos resultados dentro de campo, possa também representar alguma coisa mercadológica. A Ponte não está pensando nisso com esse elenco. Como é que ela vai vender jogador que não é dela e que tem 38 anos? 35, 36, 33, 34. Não, é jogador até o final do Campeonato Paulista do ano que vem, quando muito. A maioria até o final da Série C. Subiu. Série B, Série B é outro padrão. Linha para todo mundo e começa do zero. O que eu gosto mais? Eu gosto mais da situação em que você não pense de forma tão imediatista e pense um pouquinho mais também em questões mercadológicas. Mas respeito as duas teses e a Ponte quer me parecer que está numa gastura para subir, que ela quer um time de cobra criada, de jogador cascudo mesmo, que entre em campo, que assuma a responsabilidade e que em 19 rodadas fique no mínimo em 8º e que depois, em mais 6 jogos, possa buscar o acesso. É questão de filosofia de trabalho. Está pensando em subir de qualquer maneira, nem que seja no apito. O outro quer subir de qualquer maneira, mas também está olhando um pouquinho do mercado. Tá explicado ou você quer que eu desenhe, Batista? E para você, CH, qual é a sua tese sobre essa situação aí levantada pelo ouvinte? Tem o possível e o ideal na vida, né? Para tudo. O Guarani está mais sem dinheiro à distância do que está a Ponte. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, que tem muito a ver com os dois comandantes. O conceito do Valentim é absurdamente diferente do conceito do Maurício Souza. Maurício Souza até outro dia aí estava dirigindo categoria de base. E o homem que contrata no Guarani, que é o Pastana, gosta muito dessa renovação, que também combina com a falta de dinheiro do Guarani, né? Isso não quer dizer, dentro do campo, que um esteja certo e outro errado. Nós vamos ter que ver a bola rolando, não é? A gente já cansou de fazer uma avaliação aqui de times que, poxa, contratou 5 que todo mundo conhece, vai encaixar e vai subir. Não é assim que a banda toca. Então tem a questão financeira, tem a questão do conceito dos dois treinadores e também tem a escolha, né? O caminho
né? A receita que os dois times querem subir. E cada um tem para tentar fazer um campeonato para conseguir o grande objetivo, que é voltar para a Série B. Eu penso mais ou menos isso, Batista. Tem muita gente criticando, por exemplo, o Guarani, não dá para saber. É muito jogador desconhecido, não é? E o pessoal do Guarani pesquisando muito no mercado. Até o próprio preparador físico aí elogiou o scout do clube, e isso ajuda muito a você garimpar novos jogadores. E se é jovem, teoricamente é mais barato também, né? Mas não quer dizer que isso seja a fórmula de sucesso. E nem, por outro lado, a Ponte, que está trazendo uma série de jogadores experientes. Então é mais ou menos por aí, Batista. Só vamos o caminho mais próximo do ideal a hora que a bola rolar. Ouvinte no ar, mais um. Fala, Batista, Renato Ponte Pretano. Ô, Batistão, conseguiria passar para mim o contato desse advogado da Ponte aí? O homem é bom mesmo, hein? Conseguiu reduzir de 70 para 3 milhões. É o seguinte, tô com uma dívida aqui no Bar do Dinho, meu amigo aqui de Santa Lúcia. Sempre que eu tô duro e com sede, eu vou lá, né? Acabo pendurando. E fui pagar esses dias aí, rapaz, quase caí pra trás. Acho que eu perdi a mão, exagerei um pouco. Aí dei uma meia volta, falei que ia no carro pegar o cartão e vazei, velho. Muito caro, muito alto. E aí tô devendo, tá correndo juros. Fui no bar de cima do Zé Carlinho, lá na rua de cima. Tava constando lá também a dívida, cara. Os caras se conversam, parece. E é o seguinte, pra você resolver isso aí, quem sabe se advogado ele consegue reduzir pra mim também, Batistão. Abraço. Abraço. Você realmente, né, deve estar numa situação... Emerson. O Emerson já tá com teu Serasa. É o Renato. E teu Serabar. Ele tá sujo no Serabar. Um boteco conta pro outro. Não vende pro Renato que ele tá pendurado. Vai te dar calote. Ô Batista, deixa eu só fazer uma observação aqui nessa questão do processo do ex-presidente Sérgio Carnielli contra a Ponte. Só para colocar as coisas como elas realmente são. Perdeu na primeira instância, recorreu segunda instância. Perdeu. Agora, a terceira instância só seria direto o Supremo se fosse matéria de ofensa à Constituição, de descumprimento à norma constitucional, o que não é o caso. Chama afronta à Constituição. Não é o caso. Então não sobe direto para o Supremo. Como é uma questão de uma lei, de uma dívida civil, agora a terceira instância, que não é a última, é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, terceira instância. Se perder na terceira instância, porque não estamos tratando de matéria constitucional, aí pode ser, mas vai ter que se fazer um esforço muito grande para tentar embasar esse recurso para que ele seja apreciado pelo Supremo. O Supremo, até prova em contrário, e hoje, né, a coisa está um pouco diferente, o Supremo está mais abrangente, digamos assim, mas ele, constitucionalmente, tem que analisar e julgar matérias constitucionais. Afronta à Constituição. Se o departamento jurídico do Sérgio Carnielli, hipoteticamente, perdendo na terceira instância, no STJ, aí ele vai tentar caracterizar o recurso à última instância, tentar fazer com que o Supremo aprecie, com que o recurso seja apreciado, tentando, de alguma maneira, caracterizar como afronta à Constituição ou algo que contrarie a Carta Magna do país. É possível, sim, que vá ao Supremo, mas é uma defesa muito específica e muito técnica. Agora, nesse momento, o próximo recurso jurídico do ex-presidente Sérgio Carnielli não é STF, e sim STJ. CB. E o ouvinte Eduardo de Sumaré
Perguntou agora há pouco, Eduardo Ribeiro, de Sumaré. Sabe informar quantos processos o Sérgio Carnielli possui contra a Ponte Preta? Eu chequei, são 3. Todos de cobrança de possíveis empréstimos. Então, esse de 70 milhões é um processo. Fora esse, tem mais 3. Então, esse de 70 milhões é o que o Sérgio Carnielli perdeu em segunda instância. Mas ainda tem mais 3 processos. 18h49, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Tigrão, CH, Band de amigos. A Ponte tem tempo suficiente para treinar agora. Pode treinar várias maneiras de jogar. 3 volantes, 3 atacantes, 3 zagueiros, dobra nas laterais. Tem várias. Tem um time ofensivo para dentro de casa, um time defensivo fora de casa. E Tigrão, Batista, CH, vocês sabem se Eberlin, Brigatti, o técnico vão assistir os jogos da A2? Tem que assistir em loco, que tem jogadores interessantes, tipo o Vinícius Popó, tem jogadores do Primavera, do 15, Tandy Negrão. Abraço, Tandy Negrão, muito obrigado pela sua participação. Acredito que sim, né? Deve ter olheiros aí observando, acompanhando, e aí passa um relatório dos jogadores possíveis que podem ser contratados. Não, olheiro é mais para jogador de base, né? Jogador que está começando. Eu acho que a observação do Tandy Negrão é extremamente inteligente, principalmente nessa fase, agora, onde estão selecionados os 8 melhores times da Série A2, né? Agora é um mata-mata aí. Então é o seguinte, eu acho que se não estão indo, deveriam ir. Manda o olheiro. O olheiro, Batista, ficou tudo cego agora, né? Porque agora é DVD, entendeu? O olheiro é no tempo do João Avelino. O olheiro é no tempo que o Wilson de Barros colocava 10 olheiros no Nordeste e um deles era o chefe dos olheiros, que era o Ramon, ex-centroavante do Santa Cruz, do Vasco, funcionário do Mojimirim. E aí ele chefiava uma equipe, organizava os relatórios, e aí surgiu um tal de Valber, né? Surgiu um tal de Rivaldo, surgiu um tal de Leto, né? Leto, Nordeste. Então, tudo cria dos olheiros. Não tinha essa facilidade de apertar no Google, quero ver lances do Leto lá do Asa de Arapiraca. Não era de lá o Leto. Aí aparecia lá, destro, legal, cabeceia bem, não sei o quê, forte, veloz. Não, tinha que ter um cara lá no alambrado. Agora, os jogos da Série A2 serão todos transmitidos pela televisão, pelo canal da Federação, agora, e já estavam sendo. E agora mais ainda, que diminuiu o número, pelo canal da Federação Paulista de Futebol. Já é alguma coisa. Agora, se desse para ir ver Taubaté e São José, João Brigatti vai lá para São José dos Campos. Aí tem que ver Primavera e o adversário que ele pegou, acho que é o Capivareno, eu não estou com a tabela aqui. Mas são 3 ou 4, né? O Douglas vai ver um jogo, o Alberto Valentim vai ver outro jogo, o Eberlin vai ver outro jogo e o João Brigatti vai ver outro jogo. Se eles não montarem um outro elenco, provavelmente superior a esse que a Ponte tem, trazendo cada um 3 ou 4 sugestões, eu troco de nome e desço a Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza pelado. Mas tem que ir lá. Vai ver. Vai de bonezão, óculos escuros. Até porque não são grandes celebridades assim, que não podem chegar num lugar público que serão identificados. E não são olheiros da Ponte Preta que estão indo para observar futuros adversários da Ponte. Não é nada disso. Estão indo lá como desportistas. Um em cada jogo. Mas com uma planilhinha eletrônica no celular, já com ficha técnica dos 2 times, já com ficha técnica do banco e com 10 perguntas básicas. Esquema tático adotado. Tal.
Saída de bola, como é que funciona? Tal, zagueiro 1, marca pelo lado direito, tem impulsão. Um questionário que tivesse pelo menos 8 questões só para colocar X. Opção A, B ou C de cada atleta, que vai ser observado. E aí, soma-se a pontuação da observação que o cara fez respondendo um questionário que ele já levou pronto, eletronicamente. Ó, no jogo Taubaté e São José, foi aqui o Francisquinho que pontuou mais. Pô, vamos tentar trazer o Francisquinho. Lá no jogo do Primavera, o cara que pontuou mais foi o Chiquinho. Pô, quantos pontos fez o Chiquinho na planilha técnica que nós fizemos? Tem bom passe? Atacante. Finaliza bem? É beirada ou é centralizado? Ah, é beirada? Faz a diagonal? É destro ou canhoto? Como é que é a questão de reposicionamento, de recomposição dele voltando com a bola? Eu ponho 20 perguntas aqui. E aí você só vai pondo, né? Bom, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Em cada um dos quesitos. E cada um dos conceitos vale uma pontuação. E aí terminou o jogo, você soma. Ó, aqui, o atacante que joga pelo lado esquerdo foi o cara que pontuou mais alto. Isso é acompanhar futebol profissionalmente, na minha maneira de ver. E detalhe, tem que conhecer futebol. Por isso que eu estou falando de profissionais da bola. Estou falando de Brigatti, estou falando do Eberlin, que enxerga muito futebol, estou falando do Douglas e estou falando do Alberto Valentim. Não precisa ir em caravana, vai lá no rodízio, aí come até 3 horas da tarde, chega no campo 15 para as 4, dorme os 4. Não, não. Um em cada jogo, profissionalmente, com uma planilha eletrônica na mão e fazendo as avaliações mediante quesitos pré-elaborados pela própria comissão técnica e pelos envolvidos em contratações, do executivo de futebol, ao auxiliar técnico, ao presidente e ao técnico. Ó, vamos fazer quais perguntas? Vamos colocar aqui, o questionário é esse. E aí pontua. Se não montar um time mais barato do que esse que está aí, para disputar a Série C, e mais eficiente, desço a Francisco de Paula Souza, da Bandeirantes, até o Balão da Morte, pelado e com uma melancia pendurada no pescoço. Que horror! Quem indicou o Gé para a Ponte foi o Ivo Sec. Vinha acompanhando os jogos da Itaperense e o Gé começou a chamar a atenção. E aí o Ivo Sec, funcionário da Ponte, do departamento. Tá na Ponte ainda? Tá na Ponte o Ivo? Indicação. Tá na Ponte ainda o Ivo? Tá. Então, pode mandar o Ivo ver um jogo também. Também enxerga futebol e trabalhou com o Vadão. Aprendeu muito com o Vadão. Pode mandar o Ivo também, competente também. Eu citei alguns nomes, o presidente não vai se envolver nisso. Tá bom. Deixa o Eberlin na retaguarda, pois a palavra final vai ser dele mesmo. E manda o Ivo Sec, então. Ivo, Brigatti, Douglas e o Alberto Valentim. Ó, são 4 jogos agora. 4 agora no fim de semana. Vai dar folga no fim de semana. 4. Cada um num jogo. Mas não adianta ir lá para ficar comendo amendoim. Vai com um questionário de avaliação que eles mesmos vão elaborar para fazer a avaliação. Desço a Paula Souza com a melancia pendurada no pescoço e nu, se não montar um bom time. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol
é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. 18h59 em Campinas. Vamos aos temas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. E o comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. Fase prévia da Libertadores tem eliminação de brasileiro pelo 8º ano seguido. Com 3 eliminações, Corinthians lidera brasileiros em quedas na fase prévia. Essa fase que aqui no Brasil é chamada de pré-Libertadores. Bahia joga nesta quinta-feira com a missão de espantar esse fantasma e evitar a eliminação brasileira dupla pela primeira vez. Vamos ao tema 2. Novos exames de Lucas Evangelista são aprovados e o Palmeiras prepara anúncio. Meio-campista do Red Bull Bragantino apresentou alteração em primeira avaliação clínica, mas refez nesta semana e não apresentou novas alterações significativas. Assim, o Palmeiras fechou o negócio, adquiriu o Evangelista em definitivo por 24 milhões de reais, enquanto o volante Fabinho sai do Corinthians também em definitivo para o Red Bull Bragantino por 15 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Então, Evangelista sai do Bragantino, vai para o Palmeiras em definitivo. Fabinho sai do Corinthians, vai para o Red Bull Bragantino, mas o Corinthians ainda fica com 50% dos direitos econômicos. Pauta 3. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, deseja convocar eleições da entidade máxima do futebol logo para o início do prazo estatutário, ou seja, a partir do dia 23 de março, já na semana que vem. Agora sem concorrência, né? Porque Ronaldo Fenômeno desistiu. Ele se declarou pré-candidato lá em dezembro, mas agora desistiu de encarar o processo eleitoral, porque das 27 federações, 23 fecharam as portas. A única que recebeu o Fenômeno foi a Federação Paulista de Futebol. Presidente Reinaldo Carneiro Bastos, ele disse que concordava com alguns senões, com algumas insatisfação. A palavra não sai hoje, hein? Insatisfações. Agora saiu. E aí, apesar disso, ele diz que não assinaria uma chapa para concorrer com o Edinaldo Rodrigues. Ou seja, não adiantava entrar no processo, porque cada federação tem voto 3, 81. Cada clube tem voto 2 na Série A e voto 1 na Série B. Somando as duas séries, mesmo que ele tivesse votos de todos os clubes, não adiantaria, que chegaria no máximo a 60 votos. E o Edinaldo já teria 81, ou seja, ele desistiu de concorrer. Então, o Edinaldo vai concorrer sozinho e, portanto, será reeleito para o pleito que ele pretende marcar já para o dia 23 de março. Vamos lá, CH, qual é a notícia
dessas apresentadas pela produção que você escolhe para colocar a sua opinião. Fiquei feliz com o Lucas Evangelista, porque ele teve problemas na primeira bateria de exames, ele teve problema e a situação ficou suspensa, né? A transação entre Bragantino e Palmeiras. Os exames foram refeitos, não é? E ainda bem que está tudo bem com a saúde do jogador, e eu estou tocando nesse assunto porque o Lucas Evangelista é um ótimo profissional. E eu tenho convicção que no Palmeiras ele vai ter um futuro muito legal pela frente. Tem qualidade, é profissional e realmente... Porque jogador de futebol precisa do corpo, precisa da saúde. Aquilo que o pessoal da parte médica do Palmeiras imaginou que poderia estar acontecendo, não. Né? Refez os exames, ele está com saúde e vai para o Palmeiras. E esse Fabinho é bom jogador, hein? É bom jogador. Jogador versátil, inteligente. O Palmeiras negocia 50% por 15 milhões. Realmente, no meu entendimento, os dois times fizeram um bom negócio, Batista. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Essa quantidade gigantesca de eliminações de clubes brasileiros, 8, até o momento em que esse regulamento foi estabelecido, na chamada pré-Libertadores na linguagem brasileira, porque no regulamento da Libertadores de América, se você escafunchar ele de cabo a rabo, não existe o termo pré-Libertadores. Não existe no regulamento e em nenhum país participante da Libertadores pratica isso ou classifica dessa forma. Mas como nós estamos no Brasil e a pergunta versa sobre eliminação antes da fase de grupos, que é chamada de primeira fase, e depois fase de grupos, para nós aqui é pré-Libertadores, né? Mas eu vou embarcar nessa mesmo sem concordar com a nomenclatura e com a classificação e com esse tipo de utilização de um termo impróprio para o campeonato. É Libertadores, não tem nada de pré-Libertadores. Mas como a pergunta e a pauta é essa, eu vou me reportar a ela dizendo o seguinte: por que é que os caras são eliminados numa fase de pré-Libertadores contra equipes teoricamente e na prática mais fracas? Porque vão brincar de jogar futebol, vão dar taquito na bola, vão achando que tá tudo ganho, e aí de vez em quando, né, tem um Tolima da vida, com todo o respeito, tá? Tem aí um Barcelona de Guayaquil que belisca. Ontem, o jogo do Corinthians, na sua doída e triste eliminação, mostrou claramente que era plenamente possível se classificar. Então o time foi um desastre em Guayaquil na quarta-feira da semana passada, mas ontem o time também não foi Corinthians em nenhum momento. Não foi. Ele jogando mal. O tal do Memphis Depay está correndo menos do que eu. Totalmente fora de forma. E Yuri Alberto voltou a dar canelada na bola porque o lado emocional está pegando de novo. O Garro, muito tempo sem jogar, se machucou, teve aquele problema lá do acidente na Argentina, está sem ritmo, está errando passes que ele nunca errou. Então o Corinthians jogando muito mal ontem, muito mal, e com um gol discutível no finalzinho da partida, o segundo, deixou claro que era plenamente possível. Jogando mal, ele fez 2-0 no, entre aspas, fortíssimo Barcelona de Guayaquil. E por que é que o Corinthians, jogando mal, fez 2-0? Porque o adversário é muito fraco. Fez uma partida razoável lá, mas fez uma partida razoável, de velocidade e tal, porque o Corinthians deu mole. Então, por que é que está acontecendo isso? Por que é que tem essas eliminações que parecem barbada de que vai passar e depois não passa? Seriedade. Jogar Libertadores não é pré, não. Não é ficar jogando dominó na mesinha redonda que a prefeitura constrói aí nas pracinhas em todas as cidades do interior do estado de São Paulo. Mas ali é para aposentado. E merecidamente ficam lá praticando um entretenimento e uma higiene mental. Agora, o jogador vai para Guayaquil e acha que foi lá para jogar dominó numa mesinha redonda de cimento, embaixo das árvores da praça central de Guayaquil, aí dança. Bastava o Corinthians, estou dando o exemplo do Corinthians, mas todos que dançaram, o roteiro seguido foi esse. Arrogância,
prepotência, pedância, nariz empinado e menosprezo pelo adversário, extraindo-se uma resultante vexatória eliminação. 19:08, já vou divulgar o nome do ganhador do par de ingressos para o Wet n Wild, mais um boné exclusivo, boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Logo depois do intervalo, eu vou divulgar o nome do ganhador. Você já ouviu falar do Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes.
Vamos lá então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Libertadores, terceira fase, não deu para o Corinthians. O Timão está eliminado da competição. Ontem, jogando na sua casa, venceu o Barcelona de Guayaquil pelo placar de 2-0, mas como havia perdido na ida por 3-0, o Corinthians novamente eliminado na pré-Libertadores. Vai agora para a Copa Sul-Americana, enquanto o Barcelona vai para a fase de grupos da Libertadores, assim como também o Cerro Porteño, que ontem venceu o Melgar do Peru pelo placar de 4-2. Hoje, a definição do quarto e último classificado, 9h30 da noite, na Fonte Nova, em Salvador, tem Bahia e Boston River. Primeiro jogo, empate por 0-0 no Uruguai. Pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, ontem no Maracanã, o Flamengo venceu o Fluminense pelo placar de 2-1. No domingo, às 4h, no mesmo Maracanã, o Mengão joga por um empate para conquistar o título. O Fluminense precisa de vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Ontem, pela Copa do Brasil, o Ceará se classificou para a terceira fase, eliminou o Confiança nos pênaltis, vitória por 3-0 após empate no tempo normal por 2-2. O Atlético Goianiense foi eliminado pelo Retrô, empate por 1-1 no tempo normal, vitória do time pernambucano por 4-1. Nos pênaltis também, o Maracanã do Ceará eliminou o Ceilândia 4-3. Quem também está classificado é o Capital do Distrito Federal, que venceu o Porto Velho 3-1, o Operário, que derrotou o Tombense por 1-0, e o Grêmio, que eliminou o Atlético pelo placar de 8-7 nos pênaltis após empate no tempo normal por 3-3. Quem foi eliminado ontem, o Vitória, perdeu para o Náutico em casa por 2-0. Hoje a definição dos últimos classificados à terceira fase. 7h30 da noite em Curitiba tem Atlético e Guarani de Bagé. Vamos ter ainda 9h30 da noite CSA e Tunaluso, além de Vila Nova e Rio Branco. Lembrando que o primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Paulista ocorre neste domingo, 18h30 no Allianz Parque. Tem Palmeiras e Corinthians. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 19:16, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite aí pra todos. Outro dia eu vi vocês criticando aí as contratações do Pastana, que só traz jogador de Portugal. Eu discordo, porque pro jogador ter sido levado para Portugal, em algum momento ele se destacou e alguma qualidade ele tem, entendeu? E nesse caso o Guarani tem um trunfo na negociação, que é oferecer ao jogador voltar ao seu país de origem, perto da sua família, e mostrar o futebol aqui no Brasil. Alguns foram para lá sem ao mesmo estrear profissionalmente aqui. Agora vejo vocês falando: porque a solução dos times de Campinas é a Série A2. Se montar um time com jogador da A2 que é fraquíssima tecnicamente, cai para a Série D, entendeu? Sem contar que na Série A2 tem muito jogador com contrato em time grande que está emprestado e tem que pagar multa rescisória para trazer esse bando de perna de pau, que é o Rafael de Campinas. Abraço, muito obrigado. E o Guarani pode perder o João Vitor. Comprou recentemente, pagou 400 mil ao time do Rio de Janeiro, né? Mas tem aí uma consulta do Atlético Paranaense. Então, pode ser que ele vá render. O Guarani comprou, né, em definitivo, e pode também negociar com o Atlético Paranaense. E aí o Guarani é que será beneficiado. Ou seja, um negócio que pode render
um bom dinheiro aos cofres bugrinos. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, integrante da mesa Bandeirante, Fernando Ponte Pretano. Olha, Batista, eu estou ouvindo na rádio aí a respeito dos jogadores que a Ponte contratou, que é mais experiente, e que o Guarani contratou, que é mais jovens, né? Acho que a experiência, para mim, não é muito viável, não, porque se fosse, a Ponte Preta não teria passado o vexame que passou lá na Copa do Brasil, não é verdade? Um monte de jogador experiente enfiou a Copa do Brasil no nariz. Abraço. Abraço, muito obrigado. 19 mais um. Boa noite, Carlos Batista, Mário Bugrino aqui de São Paulo. Eu vi a escalação. Ô, CH, mesma vontade que o Bugrão, hein? Não, brincadeiras à parte, de fato o Guarani ele precisa de reforços. Isso aí é óbvio, né? Principalmente na meia. Tá aí, acho que no ataque aí, e um zagueiro. Acho que as coisas que mais me aflige, tá? Se pensarmos em peças de reposição, ainda mais. Mas o Guarani até que tem um time pensando em série C, não tão ruim, né? Esse time aí que, por exemplo, que o Tigrão escalou, não é tão ruim. Eu só talvez, em vez do Ian, eu colocaria o Justen, né? No lateral direito, que eu acho que ele fez bons jogos sim, tá? Principalmente até os últimos, antes de ser arrancado do jogo pelo jogador da Ponte Preta, que deveria ter sido expulso, né? E tem isso. Lá na frente ainda tem o Eliseu, né? Que não foi bem, mas eventualmente, para falar que não tem um 9 lá, o Eliseu seria o 9, tá? Lembrando vocês, que apesar de não ter ido bem, ele tá no elenco. E é isso aí. E aí esqueceram também do Anderson Leite, né? Na volância aí. Não sei dizer se ele seria titular ou não, mas é um personagem aí que invariavelmente entra. Isso aí, meus comentários. Não sei o que vocês acham. Acho que na escalação esqueceram de lembrar do Anderson Leite, principalmente do Justen e do Eliseu. O que vocês acham aí? Um grande abraço. Eu não gostei. O Anderson Leite é bom jogador, tem qualidade, mas depois que ele voltou da contusão, o técnico Maurício Souza tentou fazer dele um meia. Inclusive entregou a camisa 10. Esse negócio de número também não tem nada a ver, né? No futebol atual, antigamente sim, mas só tô contextualizando. Colocou a camisa 10 do Anderson Leite. Não sei o que o Tigrão acha, mas não foi bem, não fez um bom campeonato. Na primeira rodada do Campeonato Paulista ele se machucou. Tava jogando no meio campo, tava jogando de 10 no primeiro jogo, e aí até o Guarani venceu a partida. E foi feita uma substituição ainda no primeiro tempo. Entrou o Giva, que até então era Giva. Depois mudou para Giovani e caiu a produção. O futebol dele passou obnubilado. Então, o Anderson Leite começou como titular. Machucou, conseguiu se recuperar a tempo, mas quando voltou, já não tinha a mesma qualidade. O que você acha, hein, Tigrão? Eu acho que você está corretíssimo. Corretíssimo. Sabe por quê? Porque o Anderson Leite, a bem da verdade, no ano passado ele não conseguiu ser titular. E você sabe por que ele não conseguiu ser titular? Nem no ano passado e nem nesse ano? Porque ele não se definiu ainda. Ele não se definiu ainda. Com o treinador anterior que aí estava, quantas vezes nós vimos o Anderson Leite fazendo a segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo? Fazia um falso terceiro atacante pelo lado esquerdo quando o Guarani atacava, e sem a bola recompunha, virava terceiro volante. Uma posição. Aí ele já jogou também como primeiro volante. Ele já jogou como segundo volante. Ele já jogou como o meia articulador. Jogou não, foi escalado. Então precisa ser definido, eu gosto do futebol dele, mas precisa ser definido o seguinte: qual é a posição dele e ele se aprimorar ali, criar raízes ali. Você já viu no rádio um cara que faz plantão, narra,
reporta, comenta e faz rádio escuta e é bom? Eu nunca vi. Ah, mas tem cara que faz. Então, Coringa. Aí os caras vão falar, vamos votar aqui no melhor comentarista da temporada. Ele nunca vai ser votado, ele comentou. Vamos votar aqui no melhor repórter da temporada. Ele nunca vai ser votado, mas ele reportou. Agora o voto popular para o melhor narrador da temporada. Ele narrou, mas não vai ser votado. É o caso do Anderson Leite. Precisa definir. Cada treinador que vem inventa uma para ele é bonzinho, ele vai e executa. É um cara que colabora. Ele tem futebol. Na média, aí para disputar uma Série C, pera um pouquinho. Tem que ser aproveitado. Mas para mim ele é um segundo volante, estamos conversados. Marcador sem a bola, com a bola evolui, fica ali, ó. Se o jogo fosse estático, mais para ilustrar aquilo que eu estou dizendo, ele tem que ficar à frente do primeiro volante e antes do meia. Só que o Guarani ficou o Campeonato Paulista inteirinho sem o meia. Aí testou todo mundo, inclusive ele. É esse que é o detalhe, né? Você tem que encontrar uma posição. Atenção para o ganhador do par de ingressos do Ethan Wild. Mais um boné exclusivo. Boné com logotipo da Rádio Bandeirantes. Gilberto Silvair Doratioto. Parabéns. Tá aí na tela. 99156. E aí tem os outros 4 números, né? Que a gente não divulga. DDD 11. Gilberto Silvair Doratioto. Tem até terça, tá? Então amanhã, são 3 dias úteis. Amanhã, sexta, segunda e terça, para comparecer aqui na Rádio Bandeirantes e retirar o seu prêmio. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, saída para Valinhos, Jardim São Gabriel. Tem que ser ele próprio para retirar os prêmios, tá bom? Parabéns e muito obrigado para todos que participaram. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo na lata de hoje. Corinthians não consegue milagre contra o Barcelona de Guayaquil e é eliminado na pré-Libertadores pela 3ª vez na história. Quais os outros 2 times que eliminaram o Timão nessa fase da competição continental? Começo com você, Tigrão. Um é o Tolima, o outro acho que é o Guarani do Paraguai, mas eu não tenho certeza não. Perfeito. E você, CH, qual é a sua resposta? Bom, além da vergonha dessa do Barcelona de Guayaquil, as outras 2 equipes que eliminaram o Corinthians nessa primeira fase da Libertadores foram Guarani do Paraguai e Tolima, Batista. Já eu dou a resposta. Eu sigo com você, CH. Augusto Melo, presidente do Corinthians, banca sequência de Ramon Dias no Corinthians. Na sua opinião, o Timão acerta em manter o treinador ou não? Evidentemente, Batista, que trocar agora antes da final do Campeonato Paulista talvez não seria o ideal. Então, nesse momento, eu não trocaria. Mas antes do Campeonato Brasileiro começar e a Sul-Americana, porque o Corinthians sai da Libertadores e agora vai para a Sul-Americana, com certeza eu trocaria o comando técnico do Corinthians. E você, Tigrão, a sua reflexão aí sobre o tema? Ganhando o Campeonato Paulista, continua. Perdendo, área, tá fora. E você acha que a eliminação pode repercutir negativamente na decisão do Paulista? Com certeza. Corinthians vai entrar de farol baixo e se for desligadão domingo lá no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, vai passar vergonha. Se tomar 3 lá, aí vai ficar difícil, né? Se tomar 3 lá, não é fácil fazer 2 como ele fez no Barceloninha. Tomar 3 lá, corre o risco de tomar 4 em casa, porque daí vai ter que sair. E aí precisa avisar também
que o Palmeiras tem um tal de Estevão lá, que no contra-ataque é o cão chupando manga. Eu sigo com você, Tigrão. Conselho Nacional de Clubes debate redução de rebaixados no Brasileirão a partir de 2027. A ideia é diminuir a quantidade para 3 clubes rebaixados em todas as divisões nacionais. Hoje são 4. Cairia para 3. E aí, você concorda com essa ideia? Discordo frontalmente, porque eu não sei se vão subir 3 ou 4. Discordo. É virada de mesa de tapete. Tem que fazer um grande conselho arbitral, discutir o assunto, mas aí pede benção para a televisão, que é quem manda. Tá certo? Eu discordo. Num primeiro momento, discordo frontalmente. E quero mandar um abraço para o Robertinho Constantino, que está nos ouvindo, passando lá pela região de Brotas, no estado de São Paulo, ali perto de Jaú. Me disse que vai jantar hoje em Brotas, na casa do cantor Daniel. Que legal, um abraço pro Robertinho. E você, CH, a sua reflexão aí sobre o tema? Esse debate aí eu não gosto não, Batista. Diminuir para 3 e o acesso para 3 em todas as divisões do brasileiro, eu sou terminantemente contra. CH, um abraço para você e até amanhã. Valeu, Batistão, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço, Batista, e só um pitaco final. Ouvinte que disse aí que na Série A2 só tem perna de pau, ele está equivocado. Os 2 times de Campinas jogaram o Campeonato Paulista sem um meia. Nenhum time da Série A2 jogou sem um meia articulador. Todos eles têm um jogador de transição. Portanto, foram montados em termos de balanço, em termos de opções para o treinador, melhor do que os 2 times de Campinas. Porque o Guarani perdeu o Luan Dias e ficou acéfalo no meio-campo, e a Ponte perdeu o Elvis contundido e jogou sem meio-campista o tempo todo, tendo que improvisar. Boa noite, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Estamos encerrando o programa. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate.